Salve, salve, doutores do meu coração! Hoje eu vou ensinar de uma forma muito simples a fazer uma petição inicial no âmbito do direito de família. Então, sem mais delongas, curte, compartilha, se inscreva e vamos à aula. Então, vamos lá, nossa aula de petição inicial direito de família. Eu vou falar com vocês aqui o máximo possível de informações para vocês entenderem que é uma forma simples, você não precisa procurar modelo da internet, o modelo ele te ajuda, mas você não precisa ficar desesperado se um dia precisar fazer sozinho, tá bom? A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, doutores. Endereçamento. Eu vou colocar o seguinte. Como a gente trabalha com direito de família, o exemplo que eu vou dar aqui vai ser da minha área. Então vamos lá. Doutor juízo da vara de família da cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, onde eu estou. Aqui você nunca vai colocar um número, até porque você não sabe para onde vai cair, com qual juiz vai cair. E aqui vai uma dica muito interessante, que é o número do processo. Por que você vai deixar salvo o número do processo? Porque ao longo do processo, você vai precisar colocar alguma outra emenda. É normal você faltar algum documento, ou então uma contestação, você quer contra-argumentar com outro advogado. Então você já vai deixar o processo aqui, porque aí quando você precisar escrever novamente, você já vai abrir o arquivo, e aí você só vai chegar aqui, digitar o número do processo, e fazer a emenda, tá bom? Se você precisar, e vai precisar. Logo em seguida, nós temos a qualificação. Aqui eu gosto sempre de puxar um pouco para o meio, mas você não é obrigado a puxar para o meio e muito menos usar a minha fonte, tá? Você pode usar a fonte que você quiser, que você gostar. Claro que vai sempre o bom senso. Eu já vi um juiz determinar que a advogada consertasse o processo dela, a petição inicial, porque ela escreveu tudo rosa. Então ele botou assim no despacho. Emende-se ao processo a petição de acordo com a norma da ABNT. Por que ele fez isso? Porque ele não quis ser grosso e dizer que a petição dela estava ridícula e que ela estava empolgada demais para botar tudo rosa, em negrito, visualmente foi horrível, mas não existe uma regra não, tá bom? Na faculdade a gente aprende que tem uma regra. Você precisa seguir a norma, você precisa dar espaçamento, você precisa isso, mas na prática não é isso que acontece, tá? Então vamos lá, dando continuidade. Eu vou dar um exemplo com pessoas reais. Então eu vou escrever nomes aqui para vocês entenderem como vai ficar o processo final. Eu vou botar aqui o seguinte. Severino Orlando. Nem sei de onde eu tirei esse nome. Mas você vai colocar aqui os dados do seu cliente. Brasileiro. Então você já vai começar com a nacionalidade. Perdão, o primeiro é o CPF. Você vai escrever o CPF dele aqui. Brasileiro. A profissão dele. É advogado também. O estado civil. Vou colocar casado. O endereço. Na rua, XXX. Não, vou botar uma rua aqui, porque se ficar muito X no processo, vai ficar feio para vocês entenderem. Então, eu vou botar Rua Valdir de Souza Medeiros. O número vai ser 700. O CEP. Coloquei um CEP aqui bem aleatório. E aqui o principal, o que hoje em dia pede, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é o endereço eletrônico. É o famoso e-mail, né, pessoal? Mas você não vai colocar e-mail aqui porque a nossa profissão ela é um pouco chata com alguns termos. Você usando ou não, ela é um pouco chata. E aí você vai colocar o padrão, que é assim, ó. Vem por seus advogados apresentar. Apresentar. E outra dica bônus. Aqui no apresentar, você pode botar oferecer, enviar, processar, diversos termos. Não existe nenhum que você precise seguir à risca. Eu gosto de botar apresentar. E na faculdade também ensina o seguinte, que você precisa colocar o artigo aqui. A verdade é que você não precisa. Não vai ter nenhuma penalidade se você não colocar. Mas se você for colocar, nesse exemplo aqui que eu vou dar, eu vou fazer um processo de divórcio, tá? Então vamos lá. Eu colocaria assim, ó, conforme lei. E aqui eu vou botar a lei do divórcio, 515 de 77, artigo 24 e seguinte. Lembrando mais uma vez, se você não botar a lei, o artigo, qualquer que seja, não importa, não tem problema nenhum. Você precisa ter a segurança de que se você mandar sem o artigo, não tem problema. Agora, o mais importante de tudo vai ser o título. O juiz ele é obrigado a entender da lei, né? Então você coloca o título e já é o suficiente. Eu estou botando um litigioso aqui e eu vou explicar o porquê depois. Quando você colocar a parte da petição, você vai chegar na parte da qualificação do réu. Por quê? Porque nesse caso aqui, eu botei litigioso. Então quer dizer que a outra pessoa ela não concordou, ela não quis assinar,
fechar-me, tá fazendo cena, tá atrapalhando o processo. Então, para deixar de ser bobo, vai pagar outro advogado para contestar. Quando você coloca, nesse caso, litígio, você vai ter que botar em face de, tá bom? Então, deixa eu inventar um nome aqui, Cecília. Cecília Orlando também. Você vai qualificar o réu com os mesmos dados, os mesmos dados não, perdão, a mesma classificação aqui em ordem. Então, vamos lá, o que você vai precisar dela? O CPF, que no caso vai estar na própria certidão de casamento, a nacionalidade, a profissão, eu vou botar advogada também. Casada, no estado civil, residente e domiciliada na rua Valdir de Souza Medeiros, 700, CEP 25085 959, com endereço eletrônico, aqui eu só estou replicando em cima, tá bom? Mas você vai precisar dos dados da pessoa. É uma dica importante. Se você não souber os dados completos, não tem problema não. O CPF aqui vai ser o mais importante. Porque quando você enviar o processo, quando digitar o CPF, o sistema, ele já tem, junto com o site da Receita, o nome da pessoa. Uma outra dica interessante que eu vou dar aqui para vocês. Por que você vai botar em face de? Porque aqui, nesse caso, é litigioso. Então, está tendo aí um conflito de interesse. Porque se fosse consensual, ou seja, todo mundo está de acordo, você não ia colocar em face de. Você ia colocar aqui em cima e Cecília, tá bom? Você colocaria o e, porque se for acordo, você só vai colocar todo mundo junto. É um processo mais rápido e mais simples, mas é só para explicar para vocês essa ordem aqui, do face de, mais ou menos para vocês entenderem como é que é, tá? Então eu vou seguir com o início, que foi o litigioso. Então você vai colocar em face de. Logo em seguida, você vai colocar também os seguintes tópicos. Primeiro, gratuidade de justiça. Se o seu cliente for pobre, igual a maioria das pessoas são, eu não sei aonde está a sua cidade, você vai colocar gratuidade de justiça. Aí aqui você vai colocar o seguinte. Solicita o autor os benefícios da gratuidade de justiça conforme Constituição. Se você procurar muitos modelos por aí, eles vão falar sobre qual é a lei, o artigo, tudo bonitinho. Você não precisa exatamente colocar desse jeito. Mas quando você tiver um hábito de escrever petição, você vai ver que os tópicos eles vão se repetir, tá bom? Então eu não vou colocar nenhum artigo aqui. E lembrando mais uma vez, se você não colocar o artigo da gratuidade, não tem problema nenhum. Vamos lá. Segundo tópico. 2. Fatos. Aqui é interessante porque as pessoas não gostam muito de escrever dos fatos, mas o que se resume os fatos? Os fatos é a história, é a fofoca, é o que está acontecendo no processo. Eu gosto muito de colocar o seguinte, ó, resumo dos fatos, porque aqui na minha cidade tem muitos juízes que não gostam de ler, eles são preguiçosos. Quando eu coloco o resumo, eu coloco na cabeça dele o seguinte, vai ser rapidinho, então assim, passa o olho aqui, me lê, por favor, lê, não vai doer não. Mas você pode colocar 2 fatos, que é o padrão. Nesse caso aqui, vamos lá, vocês já entenderam o que é a história. É um breve relato, como dizia a faculdade, não é isso? Deixa eu colocar de novo aqui, então vamos lá. Como é um divórcio, você não precisa entrar muito em detalhe não. Então vou colocar aqui o seguinte. Severino se casou e quer se divorciar. Pessoal, acredite se quiser, mas esse aqui é um fato que dá deferido. Entendeu? Você vai explicar aqui, principalmente assim, o Severino, ele quer se divorciar, ele casou com a fulana na data tal e não consegue mais morar juntos, vão se divorciar. Ponto. Você não precisa entrar muito em historinha aqui, porque esse aqui é o divórcio, então você não vai precisar ter nenhuma dor de cabeça em relação a isso. Terceiro tópico. 2. Fundamentos. E muita gente gosta de botar do direito. Aqui são artigos. Deixa eu escrever aqui primeiro para vocês entenderem o que é. Você vai colocar aqui artigos, doutrinas, jurisprudências. Aqui também é interessante porque você não precisa colocar muita coisa. Se você esquecer de colocar, ou então repetir, acontece muita repetição. Porque como as pessoas tendem a só editar a própria petição, o próprio arquivo,
eles colocam às vezes processos de outros casos. Então eu já vi uma pessoa se defender de um divórcio botando assim: a empresa de luz é condenada em danos morais. Então assim, não tem problema nenhum a questão dos fundamentos do direito. Eu gosto de botar jurisprudência do meu estado, porque é uma coisa fácil. Mas se eu não colocar nada aqui na questão do divórcio, o juiz ele é obrigado a entender da lei. Então ele já sabe que tem divórcio aqui, ele já sabe que é essa lei aqui. Então mesmo que não esteja escrito aqui, ó, vamos lá, ele vai entender que é um divórcio. Então não existe muita essa obrigação de eu colocar fatos, direitos e fundamentos de uma forma muito, muito maçante. Você vai botar um monte de doutrina, um monte de artigo, é chato de ler, a verdade é que ninguém vai ler isso daí, entendeu? Então eu recomendo assim, no máximo uma jurisprudência, ou um artigo, ou uma parte da doutrina, porque senão fica muito chato. Muito chato de ler, visualmente muito poluído. E o próximo tópico, que vai ser o seguinte: 4. 2 pedidos. O que se resume os pedidos? Tudo que você escreveu até aqui. Entendeu? Então vamos lá. Escreveu, tá? Escreveu até aqui. O que eu escrevi até aqui? Que é um divórcio, que ele quer gratuidade, que ele não quer mais se casar. E é isso, acabou. Então, quando você colocar 2 pedidos, você vai fazer o seguinte. Aqui eu coloco em letra, mas você pode colocar em número, não tem problema nenhum. Que seja deferido o benefício da justiça gratuita. Você nunca bota ponto, tá? Nos pedidos. Quando você coloca ponto nos pedidos, significa que você não vai pedir mais nada. Seja decretado o divórcio. Vou botar aqui só 2 para não ficar muito extenso, porque vocês precisam só entender. E aqui no final eu vou botar ponto. E logo no finalzinho, para finalizar, muito simples, você vai colocar: dá-se o valor de Por que eu coloquei salário mínimo? Porque a gente vai pedir justiça gratuita aqui em cima, como eu já demonstrei. O divórcio, quando não tem bens, quando não tem nada para dividir, a pessoa não tem criança, então também não estou trabalhando aqui como se tivesse criança. Porque se eu tivesse criança nesse caso, eu teria que abrir um tópico aqui, tá? E possuem filhos ou bens, entendeu? Mas como não tem, então o intuito dessa aula aqui é apenas te dizer como escrever a ordem e você altera conforme o seu caso. Então você vai colocar aqui porque toda causa tem um valor. Nesse caso aqui, eu vou botar um salário mínimo porque eles não vão pagar. Eu pedi gratuidade, eu vou comprovar que eles são pobres e não têm necessidade. Uma dica aqui também. Se tivessem valor de imóveis, eles têm um barraco de 500 mil reais e vão dividir ou não querem dividir. Você teria que colocar aqui o valor do barraco, tá? Só para vocês poderem entender a dinâmica do processo. Você vai colocar sua OAB, eu coloco sempre assim, eu nunca fui muito de botar o nome todo, a cidade. A questão da data, eu não boto, tá? Você pode botar a data, não tem problema nenhum, mas eu não coloco a data se não tiver consentimento. Nesse caso aqui, se fosse um divórcio consensual, onde todo mundo assinasse, aí eu abriria tópico para eles mesmos assinarem e colocarem a data. Pessoal, acredite se quiser. Isso aqui é uma petição inicial. É muito simples, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida do que escrever, como escrever, se vocês já tiveram alguma experiência negativa, comenta aqui embaixo, porque eu vou responder todos os comentários. E é só isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Mais pra frente eu vou falar sobre alguns outros processos mais complexos, mas eu queria dizer isso para vocês. A petição inicial é muito simples. É basicamente você escrever de uma forma organizada. É uma forma cronológica. Você não vai escrever o que você quer, você escreve o que tem que ser escrito. Agora, em relação à fonte, artigo e os demais, você não precisa se preocupar em relação a isso, tá bom? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.